Esta é a história de uma tripulação que se viu incomodada com a falta de uma resposta precisa para a pergunta: por que conservar? Ora, vocês devem estar pensando, como assim? É meio óbvio, não? Eu sei. Também tive essa reação quando ouvi pela primeira vez. Mas confie em mim, não é tão simples assim. Nossa tripulação, um grupo formado por pesquisadores, fotógrafos e cinegrafistas, decidiu então que, para entender o porquê, era preciso elaborar um plano nada usual. Ao invés de pesquisar no Google, por que não embarcar num veleiro, participar de uma regata, navegar até uma ilha, coletar microplásticos na superfície do oceano e conhecer as pessoas que estão na linha de frente da conservação ambiental no Brasil? Pois então, a história que eu vou contar é sobre isso. Vamos conhecer esses aventureiros e entender um pouco mais sobre uma bela expedição científica à vela, com destino a Fernando de Noronha. Antes de mais nada, faço uma sugestão. Deixe de lado todo o seu repertório de conhecimento e abra seu coração para não somente entender sobre a conservação, mas também para sentir. Afinal, antes de pedir ajuda, a natureza faz isso, aflora seus sentidos em todos os aspectos. E lembrem-se, mais importante do que partir é saber o motivo da partida. Para que uma boa aventura tenha sucesso, é preciso planejamento, muito planejamento. Uma vez traçado o plano, é hora de preparar o veleiro para a travessia. Nossos tripulantes decidiram navegar de Recife à ilha de Fernando de Noronha, participando de uma regata, a Refeno. Isso mesmo, uma competição de veleiros. A manutenção e revisão da embarcação também são essenciais. E o mais importante, comida. Chegou comida aí? Chegou muita comida, estamos muito felizes da vida. Galera, chegou toda a nossa alimentação aí, todo o rancho de todo esse momento aí que vai ficar embarcado. Toda essa alimentação foi dada pelo nosso amigão Moisés, lá de Floripa, o Matheus e o Miguel. Então, muito obrigado. Tudo que a gente precisa tá aí. Tá bem fresquinho aqui, gelatinho. Estamos dando um grau aqui no costado agora para poder fazer a plotagem dos adesivos dos apoiadores. Ora, quem diria? Não é sempre que um grupo de pesquisadores e biólogos participa de uma regata como a Refeno. A TV local, atenta a isso, foi conversar com nossos aventureiros. Entre os 700 tripulantes, uma equipe é formada apenas por pesquisadores e eles vão em busca de conhecimentos científicos para ajudar na preservação do meio ambiente.
São biólogos, oceanógrafos, ambientalistas, documentaristas. 7 profissionais que têm em comum a paixão pelo mar e toda a espécie de vida no planeta. Enquanto navegam, vão coletar microplásticos para analisar a poluição do oceano. A expedição à vela é bancada por apoiadores e tem uma campanha de financiamento público. A noite vem e a hora de descansar chega, porque amanhã a expedição começa. É hoje? É hoje, largada. Solzinho, ventinho bom. Pro Noronha, 11h30 começa preparativos, check-in na linha de largada. E aí, meio-dia, largada classe aço. Estamos aqui para a abertura da 32ª Refeno. Estamos transmitindo ao vivo para o Brasil e o mundo. Teremos hoje 77 veleiros largando rumo a Fernando de Noronha. São 300 milhas náuticas, pouco mais de 500 quilômetros. Que Deus nos ajude, que dê tudo certo e que domingo à tarde a gente comece a ver os barcos chegando lá. Muito obrigado a todos. Previsão de vento sudeste, do quadrante sul-sudeste. Hoje vai estar aí com uns 15, 20 nós na largada e para hoje à noite, segundo a previsão, segundo até aviso de mau tempo da Marinha, vai para 20, 25 com rajadas de 30 nós. Até todos os competidores tiveram que assinar um termo da Marinha que estão cientes do aviso de mau tempo, que garantem a segurança da sua embarcação e tripulação para poder largar. Ondas previstas de 2,5 a 3 metros, aumentando também hoje, até amanhã à noite, depois começa a baixar segunda-feira, mas já temos Noronha aí. Acordar em dia de competição é aquela coisa: coração a milhão, frio na barriga, mão suando. A sensação de subir as velas e colocar a proa em direção ao destino com um oceano vasto à frente é algo que mexe com nossos sentidos. Lógico que com nossos tripulantes não seria diferente. Foi assim que acordaram, focados, com frio na barriga, mas certos de que uma bela aventura com boas histórias estava por vir.
Seja bem-vindo ao Pangeia. Aqui você encontra conforto em meio ao balanço das ondas. Risoto de legumes com gorgonzola. É louco. Seu interior aconchegante é regado por alta culinária, aulas de navegação e uma boa prosa. 108 milhas. Brincadeiras à parte, a vida no mar é um misto de calmaria com emoção. Em certos momentos, a solitude de se estar rodeado de água salgada é sentida intensamente. São aqueles momentos de reflexão em que você pensa a sua vida toda, revê suas ideias, repensa seus hábitos, se motiva a ser uma pessoa melhor. Lembra de quem você ama e às vezes pensa, será que aquela pessoa está vendo essas estrelas, a lua ou o pôr do sol nesse exato momento? É a mágica da conexão que a natureza estabelece em nós, meros mortais. Haja o sabor da memória vã que se faz artesã, tecelã dos que não têm amor, brilha na alta. E como sabemos, a natureza faz seu trabalho com louvor. Um belo presságio do que nos esperava em Noronha. E o ritmo lento dos remos batendo na água, perseguindo estrela. Mesmo sendo aquela, vento roça na tela. Tem os olhos na proa, tem os olhos de água, tem o chão. Existe algo de mágico quando se chega em uma ilha pelo mar. Como vocês sabem, Fernando de Noronha é um destino muito cobiçado pelo turismo brasileiro. Chega-se normalmente pelos ares, mas chegar pelo mar é outra história. O famoso Terra à Vista faz parte do imaginário da nossa infância. Quem nunca sonhou em gritar em alto e bom som como os antigos piratas e navegadores durante uma brincadeira de férias? Pois então, essa é a sensação. E ali está ela, imponente, rodeada pelo Oceano Atlântico. Noronha então é avistada após 2 dias de navegação. Passando a linha de chegada, nossa tripulação recebe a confirmação no rádio da equipe que já está em terra. Chegamos. Ok, mas antes de começar os trabalhos, vale comemorar. Parabéns, equipe! Um dos maiores desafios deste projeto foi falar sobre a conservação sob uma ótica macro. Dentre as diversas estratégias de conservação no Brasil e no mundo, nossa tripulação
decidiu mostrar alguns projetos que trabalham com a proteção das chamadas espécies guarda-chuva. O que isso quer dizer? São espécies chaves cuja proteção e manutenção geram benefícios para seus ecossistemas e toda a cadeia trófica abaixo delas. Protegendo essas espécies, protegemos o meio ambiente como um todo. No nosso caso, golfinhos, tartarugas e tubarões de Fernando de Noronha. É claro que a comemoração pela segunda colocação é válida, mas as responsabilidades continuam. Depois de poucas horas de sono, é hora de conhecer as pessoas que vivem pela conservação ambiental. Nossa primeira visita é logo nos primeiros raios de sol, acompanhando o trabalho do pessoal do projeto Golfinho Rotador, um projeto consolidado e respeitado, que executa um trabalho incrível na proteção desse, que é um dos animais mais conhecidos e amados em Fernando de Noronha. Então aqui nós estamos na Baía dos Golfinhos, antes conhecido como Enseada do Carreiro de Pedra, mas devido principalmente a essa alta frequência na presença dos golfinhos aqui nessa região, hoje é conhecida como Baía dos Golfinhos. É o extremo nordeste aqui da ilha, logo bem próximo aqui da Ponta da Sapata, e é uma das principais áreas de ocupação em questão de regularidade e de número de golfinhos. A gente tem a maior concentração do mundo, né? Principalmente aqui na Baía dos Golfinhos. Essa é uma área que se tornou intangível a partir de 88, principalmente ali após a criação do Parque Nacional Marinho, onde é uma região de proteção máxima. A presença dos golfinhos aqui nessa região, ela foi muito importante para tornar o Parque Nacional Marinho ter essa área aqui em Fernando de Noronha, assim como foi muito relevante quando Noronha ganhou o Prêmio de Patrimônio Natural da Humanidade. Um dos requisitos assim bastante considerados foi justamente essa presença dos golfinhos aqui em Fernando de Noronha. Chegamos aqui às 5h30 da manhã e ficamos até pelo menos 4 horas da tarde. Chegando na Baía dos Golfinhos, a gente anota a direção do vento, médio com anemômetro, a intensidade desse vento. A gente anota a hora que chegamos, se tá com swell, se teve lua cheia. Quando avistou o golfinho, a primeira coisa que a gente faz, anotar a hora. Logo em seguida já faz a contagem. Quando eles estão em deslocamento, eles nadam de uma maneira mais organizada. Então a gente identifica os primeiros golfinhos do grupo com o binóculo e o contador mecânico. Eu vou dando um clique para cada golfinho que subir no meu foco. Eu não posso mexer o binóculo, eu tenho que ficar com ele paradinho, porque senão eu vou acabar contando 2 vezes o mesmo golfinho mesmo. Terminou de passar golfinho, aí eu vejo quanto que tinha, e quando eu faço a recontagem do grupo sempre dá um número bem parecido. A média é de 360 golfinhos aqui na Baía dos Golfinhos por dia. Então são 31 anos de dados, são 31 anos que a gente está dia a dia acompanhando a rotina dos golfinhos rotadores. Então a gente entende a dinâmica dessa espécie que vem aqui, se eles estão mudando o comportamento, por que eles estão mudando o comportamento, tem a ver com o crescimento do turismo aqui em Fernando de Noronha, para poder ter legislações que protejam não só os golfinhos rotadores, mas Fernando de Noronha como um todo, porque funciona como uma espécie guarda-chuva. Protegendo o golfinho rotador, a gente acaba protegendo tantas outras espécies que dependem do arquipélago. Bem, eu sou a Carla Guaitanelli, né? Estou aqui na chefia do Núcleo de Gestão Integrada de Fernando de Noronha. Né? Então, o Núcleo de Gestão Integrada, ele abrange 2 unidades de conservação, né? Então, são 2 áreas protegidas. Aqui, no caso, o Parque Nacional, né? Marinho de Fernando de Noronha, e a Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha. Então, e elas acabam englobando toda a ilha. Então, a nossa função é trabalhar com essas 2 unidades de forma integrada, né? Uma está vinculada com a outra diretamente,
Então a gente acaba protegendo o Fernando de Noronha como um todo, assim como as ilhas secundárias, enfim, todo esse território. Bem, pela legislação, né, o parque ele é uma área mais restrita, né, uma área mais voltada para visitação, para pesquisa científica, uma área que não tem um uso direto, ou seja, você não pode ir lá e cortar uma árvore, você não pode pescar, então é uma área mais restrita. Depois do primeiro contato com os profissionais do golfinho rotador, nossa equipe decide visitar o Parque Nacional de Fernando de Noronha. Para isso, entro na trilha conhecida como Capinha-Açu, para sentir a natureza em sua forma conservada, exemplo de implementação e conservação dos parques nacionais do Brasil afora. A sensação muda ao dar os primeiros passos mata dentro, chegando em pontos cuja vista é de tirar o fôlego. Mas vocês sabem, nosso mundo não está na melhor fase. E os sinais, mesmo em um paraíso como este, são bem claros. Nossos aventureiros se depararam com uma cena inesperada e lamentável. Todo esse lixo é proveniente de outros países e é trazido pelas correntes marítimas, chegando nas ilhas oceânicas, onde se convergem as massas d'água. Esse material é depositado nas praias e em costas do chamado Mar de Fora de Fernando de Noronha. Algumas manchas de óleo e animais mortos também são identificados. O que vocês viram no Capinha-Açu, por exemplo, é o que acontece com muita frequência nessa parte, né, das praias que a gente chama, né, do Mar de Fora, que elas acabam que estão dentro do Parque Nacional. E a gente já tem, principalmente os condutores de visitante, né, eles já fazem espontaneamente, voluntariamente, essa coleta. Também fazendo esse monitoramento nas praias para esse recolhimento de um lixo que não é nosso, né? Então ele acaba chegando, então o máximo que a gente pode fazer nesses casos é coletar. Esse menino tá no mar, porque foi no mar a coleta dele. Foi os mergulhadores que fizeram a limpeza. Eles acharam muito lixo? Acharam muito lixo. São tampinhas, plástico, pedaço de plástico. Né? Então, através de um veleiro, com uma fonte de energia totalmente limpa, eles estão viajando desde lá de Florianópolis, isso, no veleiro Pangeia, e vieram aqui, participaram da Refeno. E você sabe o que é uma expedição oceânica, que o Rafa comentou? É como se fosse exploração do oceano. E explorar é o quê? Buscar conhecimento. Em termos de estratégia dentro da conservação ambiental, a educação das crianças é um ponto-chave para criarmos uma geração mais consciente. Em Noronha, o trabalho com os pequenos é algo levado muito a sério, afinal, o futuro está nas mãos deles também.
Aqui tem MTV. O projeto ele já tem 31 anos, né, de ação em Fernando de Noronha. Já existe há 31 anos e desenvolve ações de pesquisa, educação ambiental, sustentabilidade e envolvimento comunitário. E o de sustentabilidade, um dos primeiros passos foi justamente a partir da construção da nossa sede, que em 2009 ganhou um prêmio de construção arquitetônica, né, mais sustentável do Brasil. O próprio projeto, nas suas contratações, tenta valorizar essa mão de obra local para ocupar os postos de trabalho que surgiram a partir do crescimento do turismo, para que a gente não tivesse esse inchaço populacional da ilha, né? Porque o quanto que a ilha comporta. Eu sou daqui, de Fernando de Noronha, e eu sempre estudei aqui e sempre participei das oficinas do projeto Golfinho Rotador, né? Desde pequeno. Eles têm as férias ecológicas, que é um programa de quando você está de férias assim, da escola, eles fornecem várias atividades para você acabar entrando nesse mundo de educação ambiental, né? E essas capacitações foi desde curso de inglês, curso de mergulho, curso de primeiros socorros, né? Formação de condutores, de visitantes. Estou no projeto Golfinho há 12 anos, mas diretamente, né? Mas indiretamente desde a minha infância, né? Sempre participei das ações, né? Desde pequeno, férias ecológicas, depois curso de capacitação, né? Para condutores de visitantes. Sou condutor de visitantes formado pelo Golfinho Rotador. Estamos inseridos aqui em todas as frentes, tanto política, como educacional, como esportiva, né? Trabalhamos com a sustentabilidade nas pousadas, né? Na educação ambiental nas duas escolas e também no esporte. No esporte a gente tem como somos patrocinadores da corrida Renezinho Jerônimo, que é para a primeira infância, e também sou um corredor local e sou apoiado pelo projeto Golfinho Rotador, eventos locais e eventos fora também. Não, para a gente, a cada projeto que tem de conservação, para a gente é como se fosse um braço, né? É mais um apoiador, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no projeto Tamar, né? Então, se tem alguém com a rotina, nas épocas de reprodução, né? Nas épocas de desova, fazendo esse monitoramento, querendo ou não, para a gente é uma tranquilidade, né? Então, a gente tem, né, de novo, voluntariamente, porque é um projeto social, porque é uma organização, enfim, social sem fins lucrativos, enfim, ela trabalhando, né, voluntariamente naquele projeto. Cada parceiro que a gente tem, acaba que é esse suporte que a gente tem com os olhos também em campo, né? Com os olhos e com os dados. Então, o projeto Tamar de Fernando de Noronha executa o trabalho de pesquisa e conservação, né, das tartarugas marinhas. E o período reprodutivo das tartarugas marinhas aqui em Noronha vai de dezembro a junho. A espécie que desova aqui é a tartaruga verde. E além desses trabalhos de pesquisa, a gente faz um trabalho muito bacana com a comunidade, né? Porque o Tamar, quando o Tamar formou, a gente precisava da comunidade, né? Na real, no início de tudo, foram os pescadores que nos ensinaram a trabalhar com as tartarugas, né? Porque eram eles que estavam lá na beira da praia e eles achavam as desovas de tartaruga, só que eles achavam para se alimentar. Quando o Projeto Tamar descobriu que no Brasil existiam 5 espécies de tartaruga, a gente se inseriu na comunidade, né? Então, um trabalho de conscientização. E a gente conseguiu trazer esses pescadores para o nosso lado, né? Eles nos ensinaram e a gente conseguiu mostrar para eles que mais vale uma tartaruga viva do que morta, né? Foi assim que, revertendo a lógica, o Projeto Tamar passou a empregar essas pessoas na confecção de seus produtos vendidos em suas lojas espalhadas pelo Brasil. Além, é claro, de trabalhar na educação de crianças e adolescentes. Aqui em Noronha, principalmente, como a gente tem uma facilidade grande, né,
de mergulhar e ver os animais, principalmente as tartarugas, que são animais carismáticos, dóceis, né? Estão lá de boa na delas. Viu o animal no seu ambiente natural, não precisa tocar, né? Tem que deixar eles. Então, assim, isso é um problema que a gente enfrenta, mas que a gente tenta contornar todos os dias com conhecimento, né? Então, ela é meio que uma espécie de guarda-chuva, né? No momento que você protege a tartaruga, você está protegendo vários animais ali embaixo. Você protege sem nem saber que está protegendo, mas você está protegendo. Corrija-me se eu estiver errado, mas quando eu falei lá atrás que uma das espécies guarda-chuva que iríamos ter contato eram os tubarões de Noronha, vocês ficaram curiosos, né? Boa! Boa, Nádia! Pois bem, agora vocês vão ver como é pesquisar esses animais. Tinha que ser tão hard assim. Tinha que ser um menorzinho, né? Ah, e continue deixando de lado seus medos e ideias pré-estabelecidas. O objetivo aqui é ciência. Fazia tempo em que pegava um bicho assim, grandão. A fêmea, ó, adrenalina total. Fundado na década de 90, o ProTuba é um projeto idealizado pelo professor Fábio Azin e colaboradores. Foram os incidentes com tubarões na região metropolitana de Recife que estimularam a criação desse projeto de pesquisa. Na época, a equipe passou a fazer a captura e marcação desses animais para estudar movimentação e estruturação dessas populações de tubarões, com o objetivo de promover a educação ambiental e evitar os incidentes entre seres humanos e animais. O projeto ganhou corpo e, com o tempo, se expandiu do continente para as ilhas. Hoje, o ProTuba é composto por subprojetos associados com diferentes temas e focos de pesquisa. Então, geralmente a gente usa resto de peixe para fazer a coleta, né? Sendo que como tá fraco de pesca na ilha, então a gente tá tendo que pegar umas piraunazinhas para poder usar de isca para pegar os tubarões. A gente tenta, quando captura um animal, a gente tenta, na verdade, obter o máximo de informações daquele indivíduo. A saída da gente, normalmente, ela engloba diversos trabalhos diferentes, né? Até por causa daquela questão do recurso ser pouco, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo. Pescar o tubarão, botar ele com segurança em cima do barco, coletar dados biométricos, a gente tira as medidas, coleta DNA, bota marca plástica com identificação do animal, né? É como se fosse o documento dele, né? Tá lá registrado, todas as medidas. Marca! Nós utilizamos essa marca acústica, que ela emite um sinal acústico que vai ser recebido por um receptor acústico também. Então, tem vários receptores que estão espalhados em pontos estratégicos da ilha com o objetivo de verificar o hábitat, o uso do hábitat dessa espécie.
Então, o que é genotoxicidade, né? É a análise de danos genômicos no material genético de diferentes espécies. E esses danos genômicos, eles comumente já existem naturalmente, mas em contato com xenobióticos, por exemplo, que são poluentes de origem antrópica, esses danos genômicos eles tendem a aumentar. E uma coisa muito interessante é que esses danos genômicos eles são pontuais. À medida que o organismo, que pode ser tanto o tubarão, que é minha espécie-alvo, como o caranguejo, por exemplo, ou até nós, seres humanos, quando a gente entra em contato com esse agente poluente, esses danos genômicos eles tendem a aumentar. E quando a gente vai diminuindo o contato com esses poluentes, eles tendem a diminuir também. Então, essa é uma metodologia que ela é usada para diagnóstico ambiental, né? Através da quantificação desse dano genômico, a gente consegue saber se o ambiente está saudável ou não. E aí, por exemplo, agora, recentemente, chegaram algumas manchas de óleo aqui na ilha. O óleo ele não dissipa assim tão fácil, né? Provavelmente ele decantou, ainda deve estar aí no ambiente. Pode ser que a gente consiga ver alguma reação desses indivíduos a essa chegada desse. E aí tem a questão da conectividade genética também, né? A gente quer saber se a população de tubarões-limões que habita aqui em Fernando de Noronha é a mesma população que habita o Atol das Rocas, que habita Abrolhos, que são outras áreas de ocorrência da espécie, né? Porque isso vai influenciar diretamente nas medidas de manejo. Então, qual é o local onde tem a maior concentração? E é interessante também implantar esses tags tanto em machos como em fêmeas, porque às vezes existe uma segregação, por exemplo, por sexo. Algumas vezes também segregação por tamanho. Os indivíduos juvenis ficam de um lado da ilha e os adultos ficam em outro. Para saber tudo isso, temos que colocar essa tag para entender a movimentação dele no arquipélago de Fernando de Noronha e talvez até em outros locais, porque há a possibilidade deles saírem daqui e irem para outras ilhas, mas são perguntas, todas essas que ainda nós não temos respostas, que vamos saber com essas marcações. Eles são uma espécie-chave na dinâmica trófica dos ecossistemas, sabe? Então, uma espécie que ela tem uma importância tão grande no controle de diferentes populações, uma diminuição na população de uma espécie-chave dessa pode vir a trazer transtornos para diferentes outras espécies, sabe? Tu comeu a isca aí? Foi, veio vazia. Não foi dessa vez. É claro que em algumas situações, outros animais são capturados acidentalmente, mas como estamos falando de pesquisa, é preciso aproveitar a ocasião para coletar informações também. Foi o caso dessa raia. E aí a gente tem meio que uma tabela de condicionamento do bicho. Então o bicho chegou na polpa do barco, a gente consegue saber mais ou menos em que grau de saúde ele está, né, ali, para saber se a gente vai conseguir embarcar ele ou não. Então se a gente vê que o animal está apto para subir, a gente vai, sobe ele, faz o procedimento. E na hora de soltar a gente também vê como é que ele está saindo, né? Se ele solta, às vezes ele sai dando uma rabada, joga água em tudo que é lugar. Então você vê que ele está saindo ainda com
com vigor, né? O animal subiu, aí o primeiro procedimento é acalmar ele. Aí como é que a gente acalma? Monta nele, para ele não ficar se debatendo, monta nele, bota um pano preto molhado lá em cima e a mangueirinha na boca. É importante ter esses cuidados para o animal voltar o mais rápido possível, né? Porque, enfim, a gente não pode dar anestesia, porque, enfim, se ele voltar lá meio grogue ainda, pode vir um outro bicho e predar, né? Então ele tem que estar sempre nadando, né? É como se fosse uma picadinha, né? O animal ele não sente muito. É diferente o sentir dele com o nosso, né? Durante o dia, a espera pelo pôr do sol é grande. É neste horário que os tubarões passam a ficar mais ativos. Então, assim que Noronha entrega mais um fim de tarde incrível, nossa equipe já fica mais alerta, sabendo que a chance do nosso encontro com esses animais é mais provável. Dito e feito, nossa equipe captura 2 tubarões-limão. Hora de coletar todos os dados. Qual que é esse aí, Pedro? Saber se esses tubarões são uma grande população ou grupos separados, saber os impactos da poluição, entender melhor o comportamento deles, todas essas informações são vitais para pensar em ações de conservação dessa espécie e do seu ambiente. Esses tubarões estão há dezenas de milhares de anos nadando por nossos mares, mas sem essas pessoas dispostas a se doar para a pesquisa, eles podem não estar mais aqui num futuro não tão distante. Um macho, aparentemente bem saudável, tá aí para copular provavelmente com a fêmea que a gente marcou antes. Quando se está em Noronha, qualquer lugar é especial para parar um tempo e refletir. Depois de conhecer as pessoas à frente da conservação, a resposta para aquela pergunta começa a fazer mais sentido nas mentes e corações de nossos tripulantes. Mas faltava ainda a sensação de deixar algo na ilha.
passo para o meu filho, tudo do jeito que eu fui moldado para a biodiversidade, para a conservação, eu tento passar para ele. Porque hoje eu vejo o quanto é importante e o quanto é bom. Então tem que começar dos pequenos, por isso que a gente é direto lá. A educação muda, a educação transforma. Assim como o esporte, tá entendendo? Então a gente tem que ir plantando a sementinha para ver esse negócio crescer e se manter. Por que não convidar os pequenos futuros conservacionistas para conhecer nosso veleiro e trocar ideias e experiências com eles? Foi essa ideia que tiveram antes de subir as velas e navegar de volta para casa. A gente acostuma. Hoje tá calmíssimo. Quando navega. Quero morar aqui, tio. Vocês moram ali agora não. Eu moro no veleiro. Meu Deus. Vou descer de 5 em 5 aí. Gostou? Muito. Tio não, tio. Que chique. Ele, meu Deus. Tio, pelo amor de Deus. Tu gostou? Tu morava aqui num veleiro desse? Hoje eu moro fácil aqui. Eu vou trazer minha mãe pra morar aqui. Meu Deus. Cozinha. Os armários. Tem até cozinha. Parece Titanic. E aí, dava pra morar? Dava. Tá enjoado? Vai lá pra cima e dá uma ventinha na cara lá na proa. A gente sai pra navegar e não para. É experiência e fé em Deus. Seja o que Deus quiser, né? Depois pra nós. Ai, quando o trem é grande. As velas, os mastros, as cordas, os cabos, puxar. Mas precisamos saber também onde a gente está. Misericórdia. Isso chama-se carta náutica. Todo barco aqui tem que ter carta náutica. Isso quem faz é a Marinha. Vocês conhecem o Brasil que fala que é do Oiapoque ao Chuí. Já ouviram falar isso nas aulas? São os dois rios que dividem limites norte e sul do Brasil. O estado do Brasil, o Amapá, divisa com a Guiana Francesa. Então o Brasil termina aqui, ó. Rio Oiapoque ao rio Chuí. Divisa com o Uruguai. Onde tá Noronha? Vocês sabem onde tá Noronha? Noronha tá bem ali. Aqui, ó. Gostou? Pode ver um barco. É muito chique. Eu quero ver isso daí. Eu ia falar pra vocês também, porque uma carta náutica Deixa eu ver se não é reta, a terra não é plana, a terra é redonda, né? Mas a gente pega uma carta náutica e deixa plano, planifica algo que é redondo. Olha aqui, ó. Do Oiapoque, de novo, ao Chuí. Esse aqui é o Mini Einstein. Tá procurando alguma coisa? Aqui. Noronha, então. Onde está explicado? Desde o começo dessa expedição científica à vela, quase todos os objetivos foram cumpridos. Faltava apenas um:
colocar em ação uma rede de coleta de microplástico na superfície do oceano, na travessia de volta entre Fernando de Noronha e Recife. Pessoal, eu vou contar um pouco da história da nossa rede neostônica. Para quem não sabe o que é uma rede neostônica, é uma rede que normalmente é utilizada para fazer a coleta de organismos que vivem na superfície, né? Organismos planctônicos. E além disso, ela também consegue fazer uma coleta de microplástico, né? Então, como um dos objetivos dessa expedição foi coletar microplásticos nessa região oceânica que separa Recife e Noronha, a gente decidiu desenvolver a nossa própria rede, né? Como vocês sabem, a MXCETA surgiu e tem o foco também no desenvolvimento de equipamentos para pesquisa. Então, para essa edição do Pegadas Oceânicas, a gente decidiu fazer a nossa própria rede. Todo o material coletado é filtrado e reservado para amostras, cuja análise de dados foi doada à Universidade Federal de Santa Catarina. Essa rede foi desenvolvida em parceria com a marca de chocolates Miller & Fields. Toda a água coletada foi usada na produção da flor de sal que é utilizada nos chocolates. Com isso, garantimos uma água com o menor número de microplásticos em sua composição. É a ciência sendo feita entre a academia e a sociedade. Voltamos então à pergunta inicial. Por que conservar? Qual o propósito de uma dedicação nesse nível? É claro que não podíamos deixar Fernando de Noronha sem ouvir da boca de todas essas pessoas a resposta para tal pergunta. Eu acho que é interessante a gente pensar, que a gente pensando, né, na ilha de Fernando de Noronha, né, por mais que o ser humano ele faça parte do ambiente, a gente chegou depois, né? Então o que tinha aqui? O que a gente está alterando com a nossa chegada, né, com a nossa permanência? Primeiro, toda espécie ela tem direito a existir, né? Mas o conservar é para perdurar, né? Tipo, a gente não tem o direito de simplesmente acabar com o que foi para a gente disponibilizado em um outro momento. É tentar diminuir, minimizar todo esse impacto que a gente vem causando no meio ambiente. Todos temos como principal função esse esforço pela conservação. O que tu faz, o que tu faz? Amor, meu filho. Eu sempre quis fazer alguma coisa por Fernando de Noronha. Eu, como morador, vendo as mudanças, né, para piora de Fernando de Noronha, da conservação de Noronha, é o pouco que eu consigo fazer, né? Eu já tenho um filho, tem 9 anos, para deixar para ele o quê? Meu filho, desde pequenininho, escutando o que eu vim escutando há 35 anos. Pô, olha aqui ao redor, né? A natureza é um negócio, sabe, surreal. E que pra mim, pô, quanto mais natural, quanto mais selvagem, mais lindo é o lugar, né? Então tudo isso tem que ser repensado, né? Conservação e não colocar o homem como centro do planeta, mas sim a natureza, que estamos todos conectados. Dizem que a gente está perdendo mais espécies do que descobrindo, né? Que a gente não perca mais nenhuma espécie para extinção. Se me perguntar assim,
Por que se faz? É amor, amor pela conservação, amor pelo que eu acredito que é importante, né? O que ele vai conseguir ver? Será que ele vai conseguir ter a mesma infância que eu? Vai conseguir mergulhar e ver toda a vida que eu consigo ver? Vai poder estar em terra e aproveitar todo esse pedaço de terra que eu consigo aproveitar? É ralação para poder conservar. Conservação é isso. É entrar de corpo e de alma, tá entendendo? Pensando no futuro. Isso é conservar. Isso não é fácil. Não é fácil. Não é sobre acreditar ou não no fim do mundo. Não é sobre ter uma opinião e não abrir mão. É sobre respeitar, cuidar e amar a natureza. Por respeito, cuidado e amor às gerações futuras. Que todos possam sentir o que a natureza tem a oferecer. Ontem, hoje e sempre. Conserve.